Cresci, mas estagnei. Como, afinal de contas, sair do platô que a minha clínica ou consultório se encontram? É sobre isso e muito mais que falaremos nesse novo episódio do 981cast Negócios em Saúde, que está iniciando nesse exato momento. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês em mais um episódio solo, onde hoje eu vou trazer passos muito importantes para vocês perceberem o quanto a clínica ou consultório de vocês pode ou não estar nesse status de platô. A gente vai conversar muito sobre isso, mas antes eu preciso deixar alguns recados muito importantes. O 981cast é um podcast que sai quinzenalmente nas quintas ao meio-dia. E os nossos podcasts aqui, os nossos episódios, eles falam sobre 3 grandes pontos relacionados aos negócios da área da saúde: marketing, saúde, experiência do paciente e gestão de clínicas e consultórios. E hoje nós falaremos aqui especialmente sobre essa parte de gestão de clínicas e consultórios. Todos os nossos episódios estão no nosso YouTube e também no Spotify. E no YouTube é bem simples, você nos encontra escrevendo lá, @981, 981 por extenso, não é numeral, e vai lá, aproveita e já se inscreve no nosso canal, porque a gente sabe que muitos de vocês acabam visualizando os nossos podcasts aqui, os nossos episódios, mas não são inscritos ainda, e para nós o ser inscrito é muito importante, vai fazer com que o nosso canal se espalhe por aí e cada vez mais pessoas assistam o nosso conteúdo que é tão relevante e é tão rico. Bom, para a gente começar então, a gente precisa começar falando sobre essa questão que eu falei anteriormente para vocês, né? Sobre os pontos, os sinais que as clínicas acabam percebendo ou muitas vezes até dificilmente percebendo. Mas para a gente começar o nosso conteúdo de fato, eu vou trocar aqui para essa câmera e vou falar com vocês mais de perto, porque esse assunto ele merece ter muito cuidado. Visto que é um assunto delicado, que muitas vezes o médico acaba não tocando nesse assunto, ou pior, nem percebendo. Não é só o médico, não é só o dentista, é o profissional da saúde, porque é ele que acaba tendo essa dificuldade, é ele que não aprende sobre gestão nas suas graduações, né? Ele que precisa buscar esse conhecimento além da graduação, porque ele não aprendeu isso na faculdade e agora ele está sentindo essa necessidade, está precisando olhar para isso quando tem o seu negócio próprio. Bom, muitas clínicas percebem que elas estão fazendo muito esforço, né? Existe um esforço muito grande por parte desse profissional da saúde ou por parte da própria equipe, mas eles sentem que a clínica parou de crescer, né? Muitas vezes o que acontece? A agenda está cheia, ou seja, trabalha de segunda a sexta, todos os turnos, a agenda tá cheia, trabalho não falta, mas parece que esse profissional da saúde, a sua clínica, ela bateu num teto invisível. Parece que ele não consegue mais aumentar o faturamento a partir daquele número que tá ali em média acontecendo nos últimos meses. E aí, se tu sente isso, esse episódio hoje é para ti, porque nesse episódio a gente vai conseguir identificar, né, o porquê que isso acontece, o que tu pode fazer para destravar esse crescimento, que eu vejo que é o grande ponto, né? O que nós podemos tomar de atitude a partir de reflexões que a gente faz e principalmente a partir de um diagnóstico que a gente faz do nosso negócio. O que a gente sabe é muito difícil, porque por vezes, na maior parte das vezes, gerir um negócio é algo muito solitário. E aí, por vezes, tu percebe algumas questões, mas não sabe se aquilo realmente é, se não é, troca com um colega, troca com outro, mas muitas vezes os teus colegas também não têm conhecimento sobre isso e tu acaba ficando naquele platô por muito e muito tempo. Então a gente vai conversar sobre isso, eu quero ensinar vocês a como identificar esse momento e principalmente agir a partir daí. Bom, primeiro ponto, né? Como que vocês vão identificar? Não vai aparecer um alerta vermelho do tipo, alô, atenção, cuidado. Não aparece. Então são nos pequenos sinais, nos pequenos detalhes que a gente precisa perceber como que o nosso negócio, que sinais que o nosso negócio está fornecendo. E a partir desses sinais, eu trago alguns aqui para vocês que pode identificar e pode saber, pode ajudar vocês nesse processo. Então, os primeiros pontos.
A agenda de vocês continua cheia, mas o faturamento ele não está crescendo na mesma proporção. Então isso é algo que eu já falei anteriormente. Outro ponto, tu sente que tá rodando e não tá conseguindo, parece, dar o próximo passo, não tá conseguindo evoluir, não tá conseguindo chegar num próximo nível. Esse também é um sinal, esse sentimento que tu pode estar tendo aí. A tua equipe vai começar a ficar sobrecarregada, vai começar a ter resultados daqui a pouco que não vão acompanhar esse esforço tão exaustivo ali da própria equipe. A maior parte dos pacientes que estão chegando hoje na tua clínica está chegando por indicação, né? O famoso boca a boca, e não por alguma estratégia planejada, algo que tu construiu verdadeiramente ali. Tu tá só deixando acontecer, os pacientes chegarem, mas sem olhar verdadeiramente e desenhar uma estratégia para isso. Tu percebe que daqui a pouco tu tá sempre tendo os mesmos tipos de casos, os mesmos tipos de pacientes, isso também é um sinal. E um último sinal, digamos, bem gritante é: a tua clínica depende exclusivamente, na sua maior parte, de ti, do teu esforço, né? Do teu trabalho, da tua operação. E se tu não está lá, as coisas desandam. É aquela coisa, né? Não dá para sair para viajar, que tudo começa a dar errado, que as coisas não funcionam. Opa, isso é um sinal, tá? Aí tu percebe, meu negócio não tá avançando, o que tá acontecendo? E aqui é importante eu falar algo para ti. Calma, fica tranquilo, tem solução. O ponto que tu precisa entender aqui, muitas vezes, não existe, quando se tá nesse nível, na maior parte das vezes, não é uma falta de competência técnica da tua parte. Tipo, eu sou um profissional, um médico cirurgião bariátrico. Eu não sou um bom cirurgião bariátrico. Não é porque tu não é um bom cirurgião bariátrico que tu não tá tendo sucesso no teu negócio. Muitas vezes é a falta de consciência, né, do teu modelo de negócio que não tá o mais adequado para o que tu tá buscando. É algum erro no teu processo de marketing, é alguma questão da tua experiência do paciente que estagnou, mas principalmente, tudo isso está embaixo do tema gestão. Tu precisa começar a ser verdadeiramente um gestor do teu negócio, um líder do teu negócio. E quando tu mudar essa mentalidade, quando tu conseguir realmente fazer com que esse pensamento ele saia do profissional da saúde, da parte técnica, e olhe para a questão gestão, olhe para a tua empresa como uma empresa, com áreas, com setores, com necessidades, com indicadores. Este olhar profissionalizado mesmo, as questões essas que eu falei, elas vão começar a evoluir gradativamente, a tua mentalidade mudando, e tudo isso vai começar a fluir de uma forma muito diferente. Mas o ponto é, tu precisa olhar para isso. Você precisa estar primeiramente atento a esses sinais. Se não tiver atento, a longo prazo, a tendência é que a sua empresa morra. Sim. Ingrid, mas como assim? Sim. A gente precisa falar aqui sobre um ponto muito importante, que é, quando uma empresa, ela tá num nível de crescimento, considerem aqui, quando eu tô falando de crescimento, considerem crescimento em faturamento do negócio. Dinheiro, tá? O quanto de dinheiro que tá entrando, o quanto que tu tá faturando no teu negócio. Se ao longo dos anos, ao longo prazo, esse teu faturamento, ele tá crescendo realmente, ele tá tendo uma escadinha, tu pode considerar que tu está crescendo. Agora, se ao longo do prazo, ao longo do tempo que for passando, tu tá percebendo que tu tá mantendo numa média, tu tá tendo um mês, né? Vamos simular aqui, um mês tu fatura 50 mil, no outro mês tu fatura 52, num terceiro mês tu vai faturar 55, mas tu vai mantendo aquela média, a longo prazo significa que tu tá num platô. E isso a longo prazo é muito ruim, é muito negativo para o teu negócio. Porque né? Todos os nossos itens, todos os nossos indicadores, eles vão subindo, a inflação acontece. Se o teu negócio ele não acompanhar esses números também e não começar a crescer, a longo prazo, a tendência é que tu não vai fazer investimentos mais, tu não vai investir na estrutura da tua clínica, tu não vai contratar novas pessoas, tu vai manter naquilo. E, consequentemente, a tendência é que tu vá morrendo, vai perdendo clientes, vai perdendo, as pessoas vão te esquecendo, porque infelizmente ou felizmente, né, daí vai de acordo com a percepção de cada um,
Essas são as regras do jogo. O jogo acontece assim. O mercado que a gente está hoje inserido, ele é dessa forma. Então, ou a gente olha para isso de uma forma diferente e percebe que a gente precisa se movimentar e fazer ações diferentes, ou nós estaremos para sempre com os mesmos resultados, já que teremos as mesmas ações. Bom, Ingrid, mas então por que está acontecendo? Por que eu entrei nesse platô no meu negócio? Se afinal de contas eu estou trabalhando tanto, eu estou me matando trabalhando, estou fazendo plantão, eu trabalho de segunda a sexta direto, eu saio tarde, eu tenho muitos pacientes, eu atendo muita gente ao longo do dia e no final do mês parece que o dinheiro não vem, parece que não tem aquilo tudo que eu esperava que tivesse de acordo com a minha dedicação, de acordo com o meu esforço. Bom, alguns pontos explicam isso. Um dos pontos que eu mais vejo por aí nas clínicas é o foco muito nessa parte assistencial, nessa parte da operação mesmo do teu negócio, ou seja, atender. Atender muito volume de pacientes, atender pacientes é o que importa. E esquece a gestão. Isso é um motivo do porquê que isso está acontecendo contigo. Tu não está focando na gestão, tu está focando só na parte assistencial. O outro motivo é daqui a pouco a tua estratégia de marketing ou a falta de estratégia de marketing que não está acontecendo, né? Tu está dependendo só do boca a boca. Esse depender só do boca a boca pode estar te ocasionando essas questões aí também. E muito provavelmente, muito possivelmente, isso a longo prazo vai te trazer resultados negativos. Tu não está inovando também na questão da experiência do paciente, tu não deve estar olhando para isso, não deve ter feito um mapeamento da jornada do paciente, enfim. Tu tá acumulando muitas funções, né? Tu é profissional da saúde, tem profissionais que a gente percebe aí no mercado que estão acumulando funções do tipo que são secretário também, que acabam olhando toda a parte da gestão do negócio no sentido de parte financeira, olhando a parte de manutenção da estrutura, revisando a parte de relacionamento com convênios, de relacionamento com fornecedores, enfim. São inúmeras as atribuições, inúmeras as funções, e isso, é claro, que faz com que tu não consiga ter tempo de pensar estrategicamente o teu negócio. Isso é um problema. E claro, né, a concorrência em ascensão também, porque quanto mais concorrentes nós tivermos no mercado, mais a tua clínica precisa olhar para a gestão. Ok, Ingrid, entendi. Como que eu saio desse platô, então? Qual é o principal ponto? Eu vou trazer aqui algumas ideias, algumas questões que vão te ajudar. Mas o principal, nesse momento que a gente está agora, eu preciso elucidar isso para ti. O principal é tomar consciência de que tu está no momento de platô. Porque se tu não toma essa consciência, tu não vai tomar nenhuma atitude, tu não vai ter nenhuma ação diferente para o teu negócio. Para que o teu negócio melhore, para que o teu negócio evolua. E a partir dessa consciência, muitas questões se abrem, né? Muitos pontos ficam mais claros, a gente dá luz a isso. E isso, consequentemente, vai fazer com que as ações, né, comecem a ser feitas no momento que tu toma essa consciência. Mas não adianta só tomar consciência e não ter a humildade de que muitas vezes tu vai precisar de ajuda. Muitas vezes não vai ser só o teu conhecimento que vai conseguir alavancar o teu negócio. A gente precisa perceber que muitas vezes a gente precisa sim delegar funções, contratar pessoas, contratar consultorias, porque afinal de contas a gente não consegue abraçar o mundo. A gente precisa escolher as nossas batalhas, né? E a cada dia que a gente acorda, a gente escolhe quais vão ser as nossas prioridades. E se as tuas prioridades elas vão continuar sendo só atender, os teus resultados vão continuar sendo esse resultado de média, de platô, e aí depois não adianta reclamar, né? Então vamos lá, como que a gente sai? Primeiro, tu já olhou quais foram os resultados que a tua clínica ou consultório tiveram nos últimos 12 meses? Primeiro ponto de partida é esse. Vai lá, verifica nas tuas planilhas, que eu espero que tu tenha no teu controle mínimo financeiro, e olha para isso. Quais são as informações que tu tem? Quais são os dados de faturamento que tu tem? A partir disso, tu vai perceber, olha, realmente, aqui pelo meu histórico eu tô percebendo que nos últimos 12 meses eu continuei nessa média,
ou tu vai perceber que daqui a pouco caiu o teu faturamento ou cresceu. A partir desse diagnóstico inicial, a gente já tem um status, digamos. Estamos ou não estamos no platô. E também compara o esforço da tua equipe com os resultados que tu tá tendo. A partir desses resultados, vai ser muito mais simples de tu conseguir também colocar em prática as ações que eu vou te indicar ainda nesse podcast. Bom, então vamos lá. Vou te contar agora, então, qual é o primeiro passo para a gente conseguir realmente fazer melhores ações a partir de todo esse diagnóstico que nós conversamos anteriormente. Vamos falar do número 1. Vamos revisitar a experiência do teu paciente na tua clínica ou consultório. Ah, Ingrid, mas como assim? O que tu está falando? Para a gente poder revisitar a experiência do paciente, às vezes tu vai, na verdade, nem revisitar, vai visitar ela como se fosse em um primeiro momento. De fato, na prática, isso acontece da seguinte maneira. Tu vais analisar todos os pontos de contato que o teu paciente tem com a tua clínica e consultório, desde o primeiro momento até o pós-consulta. Então, eu vou te dar algum exemplo, tá? Quando o paciente está sentindo a necessidade de consultar, de buscar um atendimento contigo, o que ele faz? Ele vai buscar, no primeiro momento, as opções que existem hoje no mercado. Ele vai buscar na internet, ele vai buscar nas redes sociais, vai ver no Google, vai ver se tem algum vídeo teu no YouTube, vai buscar as opções. Ele vai jogar ali o problema dele e vai buscar, vai ver o que vai aparecer para ele. Então, desde esse momento zero, onde o paciente está buscando por opções, até o momento que ele sai do atendimento, que ele tem a finalização, que ele tem o pós-atendimento, pós-consulta, isso tudo é a jornada que o teu paciente tem com o teu negócio. E quando a gente olha, quando a gente mapeia, quando a gente revisa essa jornada que esse paciente tem, nós conseguimos perceber inúmeros gaps. A gente percebe aqui na 981, a gente percebe com os nossos clientes externos, todas as vezes que é olhado para isso, se tem oportunidades incríveis de fazer mudanças muito valorosas no negócio. E por que eu falo isso? Porque o paciente, ele está percebendo tudo. Ele pode não falar, ele pode não comunicar, pode não perceber isso, mas ele está percebendo tudo e analisando tudo. Assim como a gente, quando está consumindo um serviço, percebemos tudo, né? Julgamos, até porque somos clientes. O paciente, da mesma forma, está também julgando ou não o teu negócio. E por isso que eu falo da importância de olhar para essa jornada inteira, para todos esses pontos de contato. Não adianta tu ter um atendimento incrível, não adianta tu ficar só focando no teu atendimento, na tua fala ou no jeito como tu lida com esse paciente quando ele está dentro do teu consultório, quando ele está na tua frente, na tua mesa, e não olhar para o restante, não olhar para o atendimento da tua secretária, não olhar como é feito o atendimento no WhatsApp, não revisar esses atendimentos, não perceber como que tu está aparecendo daqui a pouco numa busca orgânica do próprio Google, né, ou numa inteligência artificial, o teu nome está aparecendo lá. Tudo isso, né, é uma possibilidade que tu pode estar utilizando a teu favor ou não. Então, tu precisa perceber que sim, isso é o primeiro ponto. Revisar a jornada que o teu paciente tem dentro da tua clínica e consultório. A partir dessa revisão, tu vai perceber inúmeros gaps, inúmeras oportunidades que vão com certeza contribuir muito para um ponto importantíssimo, a fidelização do teu paciente no teu negócio. Vamos para o segundo ponto, então. O segundo ponto é a gente diversificar as formas de atração dos pacientes. Porque hoje, pelo que eu percebi, por esse diagnóstico que a gente fez juntos aqui, possivelmente a tua clínica ou consultório está dependendo de apenas um canal, né? Que é essa questão da indicação, do boca a boca. Se eu for te perguntar hoje, doutor, né? Qual é hoje a maior fonte de pacientes que tu tem? A maior parte dos que não atuam estrategicamente me diz, é pelo boca a boca, pela indicação. Só que a indicação, o boca a boca, ela vai sempre continuar existindo, certo? Mas um ponto que a gente precisa entender é que ela não vai acontecer mais se a experiência, que foi esse item anterior que eu falei ali, não tiver sendo vista verdadeiramente. Se tu não estiver entregando uma experiência adequada para o teu paciente, vai fazer com que ele não volte. E esse boca a boca, ele vai dificultar. Ele não vai acontecer. A gente precisa entender isso. Então, tenha essa consciência. Identificou isso, identificou que tu realmente está dependendo muito do boca a boca? Agora, tu pode identificar
novas opções de captação de pacientes. Como que eu faço isso, Ingrid? Bom, primeiro, né, apostar em redes sociais estratégicas, tá, gente? Então, assim, não é apenas postar conteúdo, não é apenas colocar qualquer coisa, jogar qualquer informação ali nas redes sociais. É criar uma estratégia de acordo com o teu público, de acordo com aquilo que tu tá buscando, com o objetivo do teu negócio. Inclusive sobre isso, sobre esse tema, né, do marketing em si, como focar um marketing de verdade na tua clínica ou consultório, tem um episódio que eu gravei aqui. Eu até vou colocar esse episódio descrito aqui na descrição desse vídeo para tu lá olhar e, caso te interessar, já também aprender sobre tudo aquilo que eu falei lá anteriormente, tá? Outra possibilidade de não depender exclusivamente das captações de clientes através do boca a boca é fazer parcerias locais, por que não? Dependendo do teu tipo de negócio, ou seja, dependendo da tua especialidade, se é uma clínica de fisioterapia, daqui a pouco pode fazer parcerias com academias, né? Fazer parceria com associações, com sindicatos, com farmácias, com escolas, não interessa. Tudo pode ser um ponto de conexão do teu negócio com outras pessoas que podem estar precisando do teu serviço. E olhar para isso de forma estratégica é muito importante. Uma forma bem bacana de poder pensar em possíveis parcerias e algo que me ajuda muito, até na 981 aqui para indicar para os nossos clientes, é pensa sempre qual é o negócio hoje que tem, né, o negócio, o parceiro, enfim, que tem o mesmo tipo de persona, o mesmo tipo de público. Vamos pensar aqui o mesmo pensamento de persona, as mesmas personas que vocês têm. Com base nisso, vai ser muito mais efetivo essa parceria, porque vai agregar tanto para vocês, quanto para esse parceiro que vocês estão buscando. Outro ponto que dá para a gente trabalhar muito também, para não depender exclusivamente de boca a boca, é a parte de SEO, de presença digital, né? Por exemplo, quando alguém pesquisa no Google lá, médico focado em emagrecimento, na cidade tal. Quais são as opções que aparecem? O teu nome, ele tá bem ranqueado na busca orgânica do Google? Se ele não está, tu precisa ver isso, tu precisa olhar para isso. Tu quer entrar no mundo digital, tu precisa ter um site, tu precisa ter um lugar que é teu na internet, onde reúna todas as informações sobre ti. Precisa ter, isso é um ponto, é básico. Não tem como a gente falar nos dias de hoje de não ter um site, precisa ter. E a partir daí, então, esse site ser bem ranqueado em SEO, né? O SEO, ele é um conjunto de estratégias que vão te ajudar a ser melhor ranqueado, tanto no Google quanto nas inteligências artificiais que existem atualmente, né? E um outro ponto muito importante que aumenta aí essa conexão com os pacientes é a presença em eventos, a presença em participações, daqui a pouco em entrevistas, em jornais, em meios de comunicação, eventos presenciais, eventos online, né? Dá palestras, vai estar ali presente em webinars, em eventos online. Gente, tem muita oportunidade. E cada oportunidade dessas é um momento que tu pode estar sendo visto por outros colegas, mas principalmente está sendo visto por possíveis pacientes teus. E aí tu vai sair daquele, né, lugar comum onde tu tá só focando em atender, e tu tá enxergando, começando a olhar para outras muitas possibilidades que existem para aumentar os resultados do teu negócio, né? Tem clínicas que a gente atende que fazem eventos periódicos, né? Todos os meses fazem encontros e isso é muito incrível porque eles acabam conseguindo aí captando novos pacientes a cada encontro, eles são vistos, as pessoas percebem eles, então realmente são oportunidades muito intensas e muito profundas aí de conseguir mudar os resultados do teu negócio. Vamos para outro ponto então agora que a gente precisa entender quando um negócio está no platô. Esse ponto eu sei que é uma dor muito grande. É aquela dor do delegar, é a dor do, mas será que a pessoa vai fazer tão adequado quanto eu faço? Será que aquela pessoa que eu estou contratando, ela realmente vai saber da melhor forma fazer aquilo que eu entrego tão bem? Essa é uma dor e é um gargalo, algo que eu percebo muito, mas que precisa ser visto quando a gente quer crescer. Eu sei que isso demanda tempo de vocês, eu sei que isso é desafiador, que isso muitas vezes é uma dor muito forte, porque tu percebe, poxa, mas eu já tenho tantos pacientes para atender, eu preciso estar ali ainda treinando todo o tempo a minha secretária, orientando ela. Se você busca um crescimento realmente no teu negócio,
sim, vai ser necessário olhar para isso. E se tu não for a pessoa que vai diretamente orientar essa secretária, tu precisa ter um gestor, alguém da tua confiança, uma pessoa que tenha um conhecimento adequado, que tenha realmente profundidade naquilo para poder ensinar essa pessoa que vai estar atendendo os pacientes. Delegar e estruturar a tua equipe não é fácil. Delegar e estruturar a tua equipe significa um nível de maturidade um pouco mais avançado daquele que daqui a pouco tu começou lá no início. Mas ele vai ser necessário porque tu não vai conseguir fazer tudo sozinho. Tu vai precisar de pessoas nesse momento. Tu vai precisar ter essas pessoas junto contigo para que elas, juntamente com tu como profissional, com teu conhecimento técnico, façam esse negócio crescer. Sem pessoas, tu não vai chegar a lugar nenhum. E a gente precisa falar sobre isso. E aqui, um ponto se faz necessário. O teu desenvolvimento como líder. O teu desenvolvimento como uma pessoa melhor, como uma pessoa que ensina por exemplo, né? Então, aqui é um tema que a gente pode, inclusive, ter um podcast solo aí também para falar só sobre essa questão de liderança e o quanto isso é importante no dia a dia da tua clínica ou consultório, né? Aí aqui entra toda a parte de criar processos, criar protocolos, né? Definir funções claras para cada membro da tua equipe. Eu percebo muito isso hoje, que acaba que a secretária acaba acumulando muitas funções, não tem clareza das suas funções principais. E aí, isso ocasiona problemas de comunicação, dificuldade na relação profissional de saúde, secretária, acaba criando um clima, muitas vezes, que não é um clima que se gostaria para uma empresa que está em crescimento, e tudo isso atrapalha, porque o profissional não olha para isso, não tem essa consciência, né? Outro ponto que vai ajudar bastante aí a tu sair do platô, investe em tecnologia, inovação, né? Nem sempre, gente, inovação significa grandes investimentos, tá? Isso é bem importante a gente ressaltar aqui. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, mas agora eu vou investir, então, em algo muito caro, em algo com investimento muito absurdo. Nem sempre. Vou dar um exemplo para vocês, muito simples, que eu vi esses dias acontecendo. Eu estava tendo uma conversa muito profunda com uma profissional da saúde, onde a gente estava, né, buscando novos passos, aí, novos rumos da carreira dessa profissional. E a gente foi verificar e a gente percebeu que, na verdade, nem um software adequado ela tinha para estar lidando com os pacientes, para estar colocando as informações de prontuário, para estar fazendo um melhor relacionamento com os clientes, tá fazendo uma melhor gestão da agenda, enfim. E aí aqui, gente, às vezes um software já pode ajudar o teu negócio, né? Obviamente, pesquisar, existem muitas opções no mercado hoje, mas pesquisar a melhor opção e que com certeza vai te ajudar bastante, vai facilitar o teu dia a dia, vai facilitar o dia a dia da tua secretária. Outro ponto, um sistema de CRM que pode permitir tu verificar todo o histórico do teu paciente. Ingrid, como assim CRM? Conselho Regional de Medicina? Não. O CRM é um sistema de gestão de relacionamento de clientes. E nesse sistema, tu vai conseguir perceber como que está o status do teu processo comercial, se é que tu tem, se não tem, a gente precisa falar sobre isso num outro episódio. Tu vai conseguir visualizar o que esse paciente gosta, o que ele não gosta, colocar informações relevantes desse paciente ali para, consequentemente, fazer uma melhor gestão desses teus pacientes no teu negócio, né? Usar, obviamente, a questão de inteligência artificial para otimizar os processos. Hoje em dia, existem muitas opções que precisam ser vistas por ti e pelo teu negócio. Em resumo, gente, tá? Pra gente finalizar, outra questão que ajuda muito e que é muito necessária é se tudo isso daqui a pouco tu não conseguir, se essas questões que eu trouxe anteriormente, tu vai me dizer assim, não, Ingrid, eu não vou conseguir, eu não tenho condições de dar conta de tudo isso, eu preciso focar no meu atendimento, mas eu tenho a consciência de que algo precisa ser mudado. Vai atrás de consultorias, né, de grupos de networking, de masterminds, de associações da tua área, de mentorias personalizadas, não interessa. O ponto é, tu precisa buscar ajuda se tu quer um resultado diferente. Se tu não for buscar ajuda, tu vai continuar nesse mesmo resultado por muito tempo e a tendência é que a longo prazo a tua empresa vá morrendo, assim como eu falei anteriormente. O que é muito triste, o que é algo que eu não gosto de ver por aí, mas infelizmente a gente vê.
E isso é realmente bem triste, assim, para quem empreende, né? E quem tem sonhos. Então, não deixa esse sonho morrer por muitas vezes só tá tão imerso ali no teu dia a dia, nos teus atendimentos. Eu quero que esse episódio, ele te ajude a trazer clareza, a te mostrar que existe sim um outro caminho depois dessa escuridão que tu tá vivenciando aí. Existe luz, existe possibilidades que talvez tu não esteja percebendo por falta de estar olhando verdadeiramente para isso, por falta de estar tirando um tempo para isso, sabe? Isso é tão importante. Bom, gente, mas um ponto aqui é bem importante de eu deixar claro e de eu ressaltar para vocês, tá? Eu falei anteriormente na questão do platô. Entendam algo que eu inicialmente no meu negócio não entendia. Eu entendia no meu negócio inicialmente que o platô era um momento ruim, era algo que eu não queria. Eu não quero chegar no platô, eu quero estar sempre com a minha empresa em ascensão, em crescimento. Só que ao longo do tempo, são quase 7 anos empreendendo aí, eu percebi que o platô, ele vem para nos ensinar muitas coisas, mas principalmente ele vem para a gente organizar a nossa casa, para organizar os nossos processos, para organizar as nossas entregas. Então, utilizem o platô que vocês se encontram, se é que vocês se encontram de acordo com o diagnóstico que a gente fez anteriormente, para fazer mudanças, para realmente melhorar. Se tu chegou nesse platô é porque a estratégia que tu vem utilizando nos teus últimos anos aí, ela não vem, ela agora, tu chegou num saturamento dessa estratégia, ou seja, ela não tá mais dando certo agora, porque tu não tá crescendo. Então, esse é o momento de revisitar todos esses pontos que eu falei anteriormente para ti, e, consequentemente, colocar novas ações, desenhar um plano de ação e colocar em prática. E para isso, se tu precisar de ajuda, pode contar com a gente. Aqui na 981, hoje a gente tem várias soluções relacionadas a mentorias, a consultorias que ajudam esse profissional da saúde a sair desse platô e traçar novos rumos aí do seu negócio. Eu espero que esse episódio tenha verdadeiramente trazido consciência para ti. E para ti, que tá comigo aqui até a finalização desse episódio, eu tô muito feliz e eu espero de verdade que ele tenha ajudado a tu perceber que existem alguns pontos que podem ser melhorados no teu negócio e que tu pode sim ter resultados diferentes. Basta tu agir, tu ter ação. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!